Olá, você que está conosco na nossa mentoria visurada, dando continuidade à nossa matéria de serviços públicos. Vamos passar a ver agora os direitos e obrigações dos usuários no serviço, obviamente, concedido ou permitido, que está na Lei 8987, a partir do artigo 7º. Olha só, aqui estão direitos e obrigações. Sem prejuízo no disposto no Código de Defesa do Consumidor, são direitos e obrigações dos usuários. Olha só, receber serviço adequado, receber do poder concedente da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos, obter e utilizar serviço com liberdade de escolha, levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades que tenha conhecimento, comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária e contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos que lhes são prestados. Isso aqui é uma obrigação. O cara não destruir o banco do ônibus, o cara não quebrar todo o serviço público. As concessionárias de serviços públicos, sejam pessoas de direito público, sejam de direito privado, tanto nos estados quanto no Distrito Federal, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de 6 datas opcionais para escolherem os dias de vencimento dos seus débitos. Isso é direito. Então, se cair lá, né, direitos, o cara tem direito a escolher quantos dias. Por isso, quando você vai fazer lá, né, você vai ligar sua luz. Aí o cara, qual data melhor de vencimento? Dia 3, 4, 5, 6, né? São obrigadas a fornecer, está aqui. Olha só, direitos dos usuários do serviço de concessão e permissão por particulares, artigos 7º e 8º, 7º e 7º-A. Aqui, se for serviço prestado diretamente pelo poder público, os direitos dos usuários estarão, veja, aqui nesta lei, ó, 13.460/2017, dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários do serviço prestado diretamente pelo poder público. Aí você vem para cá. Show de bola? Pessoal, outro ponto importante na Lei 8987, política tarifária. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação, preservadas as regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Então, a tarifa do serviço público, ela é fixada conforme o valor de quem venceu a licitação, ok? Venceu a licitação, vai ter revisão, períodos de revisão previstos aqui, que se não forem cumpridos, ensejarão ao particular a possibilidade de se buscar isso judicialmente, de uma ação de conhecimento. Que o juiz determine para a administração pública que promova a revisão prevista no artigo 9º da Lei 8987, bem como aquela que foi prevista no edital e no contrato, artigo 9º caput. Além do caput, nós teremos essas disposições aqui. Olha só, os contratos poderão prever mecanismos de revisão de tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Falou em equilíbrio econômico-financeiro do contrato, artigo 9º caput, revisão, e parágrafo 2º. Tem que fundamentar em ambos, não pode ser apenas o artigo 9º, mencionar genericamente, não vai pontuar, cara. Tem que botar, né? O artigo 9º prevê que a tarifa do serviço público será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação, preservando-se ainda, né, as regras de revisão que são previstas na Lei 8987, no edital da licitação e no contrato. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 9º prevê que os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas com a finalidade da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual. É assim que você tem que explicar. Então, olha aqui esse parágrafo 2º. Perfeito? Nós temos essas outras disposições aqui também, ó. 3º, 4º, 5º, que fica para leitura sua. Você vai ler, né? Vai estudar aí. Não esqueça desses mecanismos de revisão de contrato. Você sabe que já caiu no exame de ordem como tese de peça. Beleza?
Olha o artigo 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. Está dizendo aqui, sempre que o contrato transcorrer regularmente, sempre que não houver nenhum desequilíbrio, não houver nada, considera-se mantido o equilíbrio. Vai quebrar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato quando alguém deixar de cumprir as condições ou quando aquelas condições se tornarem onerosas, muito pesadas para uma das partes. Veja, vamos imaginar que tem um imposto de instituição do município, só vai ter o IPTU, mas tudo bem. Aí o IPTU, o município foi lá e aumentou em 500% o valor do IPTU, aumentando o valor do custo da concessionária. Ela vai precisar de um reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para continuar cumprindo com as suas obrigações. Beleza, gente? Olha só. Ponto importante. Artigo 13, marca o artigo 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas. Lembra aquela energia elétrica? Bandeira vermelha, bandeira amarela, aquilo tudo característica técnica. Por quê? Porque para cada tipo de período corresponde um custo do serviço. Então, tecnicamente, pode haver tarifa diferenciada. Pode haver tarifa diferenciada para uma região e para outra. Por quê? Porque numa região pode chover muito mais, na outra não. E dos custos específicos provenientes do atendimento aos diferentes segmentos de usuários. Por isso pode ser estabelecida aquela tarifa social, lembra? Até tantos quilowatts tem um precinho mais barato, passou daquilo vai ter um preço diferenciado. O fundamento está aqui neste artigo 13. A partir do artigo 14, nós vamos ter as disposições sobre a licitação. Olha o caput do artigo 14. Toda a concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria. Qual é a legislação própria? A legislação específica que instituiu a concessão. Lá na lei que instituiu a concessão terão normas referentes à licitação, que obviamente não pode em nada contrariar ou inovar as normas gerais de licitação, mas elas vão copiar e colar lá dentro, nos termos de legislação própria e com observância aos princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Estão aqui os princípios peculiares para a licitação de concessão de serviço público. No julgamento da licitação, será considerado um dos seguintes critérios. Olha aqui os critérios de julgamento, os tipos de julgamento específicos para licitação de um serviço público. Menor valor da tarifa do usuário público a ser prestado. Então, ganha a concessionária que oferecer o menor valor da tarifa. A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. Quem pagar mais, combinação 2 a 2 dos critérios do 1, do 2 e do 7. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Vamos dar exemplos. Menor tarifa do serviço público a ser prestado. Transporte coletivo urbano. Ganha a empresa que cobrar o menor custo da passagem de ônibus do usuário. Ela vai lá e vai dar o quanto ela vai cobrar da passagem de ônibus, menor valor da tarifa. Ela vai ganhar. Maior oferta. Concessão da administração de um aeroporto. De um aeroporto pela União. A União diz assim, ó, não quero nem saber quanto você vai cobrar de taxa de embarque, tarifa de embarque aí dos usuários. O que vale aqui para mim é quanto é que você vai pagar para mim. Quanto que você vai me pagar o poder concedente pela outorga da concessão. Ah, eu vou pagar 3 bilhões de reais. Então tá, você venceu a licitação. É assim. Combinação 2 a 2. 2 critérios a 2. Dos critérios do 1 e do 2 e do 7, ó.
posso combinar esse aqui, ganha quem pagar mais, veja, aeroporto, quem der mais pelo pagamento da outorga e cobrar a menor taxa de embarque dos usuários, vai vencer a licitação, ou combinar um desses com o 7 ou este com o 7. Qual é o 7? Ó? Melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação nas propostas técnicas. Aqui, na verdade, 2 a 2 vai ser este com o 7. Esses são os critérios de julgamentos previstos aqui na Lei 8987, específicos para essas licitações. Beleza? Gente, marca aí também o parágrafo 3º e o 4º. O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação. Licitação para quê? Para concessão e permissão de serviço público. É para isso. Está aqui na lei própria aqui, ó. Em igualdade de condições, será dada preferência para a proposta apresentada por empresa brasileira. Marca o caráter de exclusividade do artigo 16. A outorga de concessão ou permissão, passa traço simples, não terá caráter de exclusividade. Não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica justificada no ato a que se refere o artigo 5º que nós marcamos lá, que é o ato precedente, antes de abrir a licitação para publicar um edital. Olha só, como regra geral, é que nós possamos ter 2, 3, 4, 5 concessionárias de serviço público prestando aquele serviço. Essa é a regra. Agora, o poder público motivando, justificando a existência de inviabilidade técnica ou econômica, ele pode estabelecer exclusividade. Como, por exemplo, imagine um município de 15 mil habitantes. Município de 15 mil habitantes. Será que uma concessionária, será que 2, 3 concessionárias vão conseguir sobreviver? Concessionária de ônibus? Nunca. Uma sozinha não vai conseguir sobreviver num município de 15 mil. Imagina colocar 2. Inviabilidade econômica. Não tem como fazer. Inviabilidade técnica. Olha só, eu posso ter viabilidade técnica para num município pequeno eu ter 2 distribuidoras de água, tratamento de água? Não tem. Uma só. Então, inviabilidade técnica ou inviabilidade econômica para distribuição. Então, ponto importante para você marcar este artigo 16. Beleza? Gente, normas específicas do edital, aqui do artigo 18, ó. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados no que couber os critérios e as normas gerais. As normas gerais da licitação própria sobre licitações e contratos. Passa a marca-texto aqui. E conterá especialmente. Então, você tem que ter a seguinte compreensão. Licitação específica para concessão e permissão, aqui. Tudo que está aqui. Aquilo que não estiver aqui, que não estiver, vai ser norma própria. E aí você vai lá na sua lei 14.133, porque aqui no artigo 18 você vai botar um vide. Vamos abrir a lei 14.133. 14.133. Deixa eu pegar aqui a lei 14.133 para nós. Vamos marcar um dispositivo que já foi marcado na aula de licitações, agora nós vamos marcar aqui. Deixa eu pegar para você o artigo 186. Olha o que vai dizer aqui 186. Aplicam-se as disposições desta lei, a lei 14.133, subsidiariamente a lei 8987 de 95, que é a lei de concessões e permissões, a lei 11.079, que é a das PPPs, e a lei 12.232 de 2010, que é a licitação por serviço de publicidade. Então, aqui, pessoal, olha só, neste artigo 18 você vai colocar vide art 186 da lei 14.133, para você saber que se aplica subsidiariamente. Ou seja, tudo que está aqui na lei 8987, na ausência aquelas disposições. E conterá especialmente
esse edital de licitação deve conter no mínimo essas cláusulas aqui que eu não vou passar uma a uma. Se falar em edital de concessão, você tem que saber, ó, critérios de reajuste e revisão da tarifa, tem que estar no edital. Indicação dos bens que vão ser revertidos ao poder público ao final da concessão. Olha quantas cláusulas. Tudo isso aqui são cláusulas necessárias num edital para concessão ou permissão de serviço público. Estão aqui. Esse edital de licitação pode prever a inversão de fases. Caiu isso no meu exame de ordem. Inversão de fases entre a habilitação e o julgamento. Com a nova lei de licitações, isso perdeu, porque agora já é assim, normal. Né? Já é assim, mas pode prever a inversão de fases da habilitação. E pode ser que primeiro vai ter o julgamento e classificação das propostas e depois vai ter a habilitação das empresas. Participação em consórcio. Olha comigo, aqui, para a licitação de concessão e permissão, é diferente da Lei 14.133. Lá na Lei 14.133, na nova Lei de Licitações e Contratos, a regra é que, salvo vedação, sempre poderão participar em consórcio. Nova Lei de Licitações, essa é a regra. Aqui na licitação para concessão e permissão de serviço público é o contrário. Aqui é o contrário. Olha como é que é a regra aqui. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Então, na licitação para concessão e permissão, é como era lá na finada 8666. Tinha que ser permitido expressamente. A Lei 14.133 mudou a lógica. Lá na Lei 14.133, olha comigo aqui, ó. Deixa eu pegar com vocês. E aí vocês vão entender o que eu estou falando para vocês. Olha a diferença. Aqui, Lei 14.133, nova Lei de Licitações. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio. Então, a regra é que elas sempre poderão. Para elas não poderem, tem que ter uma vedação justificada no processo. Lei 14.133. Lei 8.987. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, muda a lógica. Professor, e daí qual eu aplico numa licitação para concessão e permissão? É óbvio que a Lei 8.987, que é uma lei especial. A Lei 14.133 só vai se aplicar subsidiariamente naquilo que não contrariar isso aqui. Obviamente que esta aqui vai preponderar sempre. Ó. Quando permitida, seguintes normas: comprovação de compromisso público ou particular, indicação da empresa líder, que é a empresa responsável pelo consórcio, apresentação dos documentos por parte de cada empresa consorciada, impedimento de participação na mesma licitação por mais de um consórcio ou fazendo parte de um consórcio e participando sozinho. Antes de assinar o contrato, esse consórcio tem que apresentar a constituição formal do consórcio e a empresa líder desse consórcio que vai responder perante o poder público, sem prejuízo da responsabilidade solidária de todas as consorciadas, todas elas. Beleza? Gente, ponto importante aqui. Olha só, deixa eu mostrar para você aqui. Marca esse artigo 21. Eventuais estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras, despesas ou investimentos que já tenham sido efetuados, que forem vinculados à concessão, de utilidade para a licitação e que foram realizados pelo poder concedente ou autorizados pelo poder concedente, ficarão sempre à disposição dos interessados. E o vencedor da licitação deverá ressarcir os dispêndios correspondentes especificados no edital. Então, todos os estudos, os projetos que forem feitos para aquela concessão, quem vencer a licitação tem que pagar o poder público. Pagar o poder público ou aquela empresa contratada por ele para realizar aqueles estudos. Então, aqui nós acabamos de ver as normas referentes à licitação para concessão.
aqui as normas referentes ao contrato de concessão. Cláusulas essenciais no contrato de concessão. Um contrato de concessão tem que ter, no mínimo, essas cláusulas essenciais aqui, que eu não vou passar uma a uma. Ó, objeto, modo, forma, critérios, indicadores, preço dos serviços e critérios de procedimento. Aqui estão todas as cláusulas mínimas que devem ter. Se falar alguma coisa referente a contrato de concessão, as cláusulas previstas no contrato de concessão estão aqui no artigo 23. É para ele que você tem que vir. Perfeito? Esses contratos relativos à concessão de serviço público, precedido da execução de obra pública, tem que ter adicionalmente. Passa um traço simples aqui, ó. Concessão precedida de obra pública. Isso só vale para concessão precedida de obra pública. O cronograma físico, financeiro da execução, conforme vai fazendo parte eu vou pagando, vai fazendo parte eu vou pagando, e garantia, exigência de garantia da concessionária. Perfeito? Gente, possibilidade de previsão de mediação ou arbitragem ou conciliação para discutir as cláusulas do contrato de concessão, está aqui no artigo 23A. A nova lei de licitações trouxe a possibilidade de extinção de contrato por decisão arbitral, por decisão de conciliação ou mediação. Como ela tem aplicação subsidiária e aqui tem norma própria, se aplica a norma própria aqui do 23A. Responsabilidade civil da concessionária, nós acabamos de marcar aqui, pessoal, nós acabamos de marcar isso. Artigo 37, parágrafo 6º e artigo 25, sempre os dois juntos, você não pode esquecer isso, sempre os dois juntos, beleza? Possibilidade de subcontratação, estamos falando de contratos aqui. Antes de nós descermos para as demais disposições, tem possibilidade de subcontratar? Uma concessionária que vence a licitação para prestar o serviço pode subcontratar parte desse serviço? Sim, olha só. Artigo 26. Vai para ele aí no artigo 26, só descer. Sai do 25, desce para o próximo. É admitida a subcontratação nos termos previstos no contrato de concessão, então tem que estar previsto no contrato, se não tiver previsto no contrato não pode subcontratar, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Tem que estar previsto no contrato e autorizada pelo poder concedente. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Licitação na modalidade concorrência. Quem faz essa licitação? Pessoal, essa aqui é uma das raras situações que existe na administração pública da chamada licitação sem Estado. Pouca gente sabe disso. Sabe o que é uma licitação sem Estado? É uma licitação que não é feita pelo Estado. Quem faz essa licitação é a própria concessionária. Sim, a própria concessionária fará essa licitação para subcontratação. Não é o poder concedente. Por favor, lembre disso. É o exemplo da chamada licitação sem Estado. Não é o Estado que faz, é a própria concessionária que faz aqui. Essa subcontratação, essa licitação na modalidade de concorrência feita por ela, é a concessionária que fará. Ela faz essa licitação em nome do Estado. Beleza? Grave isso. Artigo 26, parágrafo 1º da Lei 8987. Se você perguntar para muita gente o que é uma licitação sem Estado, muitos não saberão dizer para você, tá? O subconcessionário se rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Dentro dos limites da subconcessão, ele tem os direitos e obrigações. Pessoal, transferência, ó, a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará caducidade. Presta atenção. A concessionária foi lá e transferiu a concessão para outra empresa, sem autorização nenhuma do poder concedente. Óbvio que vai decretar caducidade. Ou o controle societário
ela mudou o quadro social da empresa e não avisou, não teve autorização do poder concedente, decreta a caducidade. Beleza? Está aqui. Deixa eu pegar para você outro ponto que é importante para nossa prova, que é a hipótese de, deixa eu buscar aqui, a hipótese de intervenção. Olha só. Desce lá para o artigo 32. Está aqui, ó. Da intervenção. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Ocorrendo um fato que venha comprometer a continuidade do serviço público, que venha a comprometer o serviço adequado, o poder público poderá fazer uma intervenção. Atenção, concessionária, estou a partir de agora afastando todos os teus administradores e eu estou nomeando um interventor para botar ordem nessa concessão. Isso é intervenção. A intervenção será feita por um decreto do poder concedente que conterá a designação do interventor. Quem será aquele interventor? O prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Quem nomeia o interventor é o prefeito, é o governador, é o presidente, através de decreto. Ele pode pegar qualquer pessoa da confiança dele e nomear como interventor naquela concessionária. Este interventor passará a administrar temporariamente aquela concessionária e ele vai responder por todos os atos que ele praticar. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Se ficar comprovado que a intervenção foi ilegal, se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada sua nulidade. Nulidade. Exemplo, a empresa concessionária busca você para ajuizar a medida para anular uma intervenção que foi feita ilegalmente pelo poder concedente. Ou você vai anular via mandado de segurança, se tiver prova documental não necessitar de dilação probatória, ou através de uma ação anulatória. Devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo do seu direito à indenização. Ela pode ainda buscar uma indenização. Se ela buscar anular mais a indenização, ação anulatória com pedido de indenização. Qual é o prazo para concluir este procedimento? O prazo de 30 dias para instaurar procedimento e para concluir, vai estar aqui, o procedimento deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, até 6 meses, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Se passar de 6 meses sem a conclusão daquele procedimento, para apurar falhas da concessionária, será considerada inválida a intervenção. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor. O interventor vai prestar conta de tudo o que ele fez, que responderá pelos atos praticados durante sua gestão. Então, aquele interventor nomeado vai responder pelos atos que praticou durante o período em que a concessionária passou por intervenção. Beleza? Gente, nesse nosso bloco ficamos por aqui. Aguardo você na sequência para estarmos aí vendo as demais disposições sobre serviços públicos.